a nossa casa de oração, a nossa casa em que nós nos reunimos, para trocarmos entre nós as nossas vibrações de simpatia, de afeto, e assim construirmos em torno de nós aquele ambiente espiritual que faz de nós pessoas melhores, mais tranquilas e que estão aptas a absorver do mundo espiritual que nos envolve tudo aquilo que de bom eles têm para nos oferecer. Hoje nós temos a satisfação de receber para a nossa palestra a nossa irmã Juliana, que vai nos trazer então uma mensagem, não é isso? Muito interessante, muito boa. Mas antes da Juliana falar, eu gostaria de fazer alguns lembretes para vocês. Entre os lembretes que eu tenho para fazer, o primeiro deles é que no dia 23 agora de fevereiro, nós estaremos iniciando o COEM. O que é o COEM? COEM é o Centro de Orientação e Educação da Mediunidade. Ou seja, todos aqueles que têm interesse na doutrina, querem aprender alguma coisa a respeito da doutrina, têm suas dúvidas a respeito da doutrina, aqui é o lugar certo para nós discutirmos isso, trocarmos nossas ideias, aprendermos uns com os outros, enfim, a gente vai ter aí um trabalho bastante grande, bastante extenso, em que nada vai ser enfiado goela abaixo de ninguém. Nós vamos discutir e cada um vai ter a oportunidade de expor as suas ideias, enfim, trocarmos ideias para que a gente chegue a boas conclusões. É um trabalho muito bom, porquanto todos os anos, quando nós encerramos a segunda fase do COEM, nós sempre fazemos uma pesquisa entre as pessoas que participaram do COEM e fazemos aquela clássica pergunta, né? O que o COEM significou para você nesse tempo de aprendizado? Para surpresa nossa e alegria nossa também, o que nós temos ouvido constantemente e nessa última pergunta que a gente fez, nessa última turma que terminou, a resposta unânime foi a seguinte: todos disseram o seguinte: a minha vida mudou, a minha vida modificou-se, porquanto todas as dúvidas que eu tinha a respeito de uma porção de coisas que havia aqui na minha vida, eu não sabia por que aquilo acontecia comigo, agora eu estou entendendo por que acontece. E mais importante de saber por que acontece, é que eu sei que tudo aquilo que me aconteceu foi importante para a minha evolução, para o meu aperfeiçoamento, para o meu progresso. Então nada de ruim me aconteceu, por até mesmo aquelas coisas que a gente diz que são ruins, elas foram muito benéficas para mim, porque me ensinaram a perdoar, a amar, a desculpar, a construir, em fazer em torno de mim amigos e irmãos, e não concorrentes, e não pessoas que disputam espaço, mas pessoas que nos estimam, que são estimadas por nós. Então veja como é importante isso, a gente ter exatamente esse ambiente fraterno entre nós. Isso realmente é extremamente importante. Vai começar no dia 23 agora de fevereiro, e vocês, por favor, façam a sua inscrição. Nós temos alguns nomes dos panfletos que a gente distribuiu, mas podem fazer aqui com a Marilza, deixar com ela ali o nome, o telefone e tal, para sabermos quando formos iniciar, fazemos um contato para nós estarmos juntos, tá certo? Então, dia 23 de fevereiro, e quando a gente completar aquilo que é possível atender, a gente encerra as inscrições. Então não percam tempo, que a procura não é grande, mas é enorme. Fala. Junto com o COEM. Por que é junto com o COEM? Porque muitas pessoas que vêm para o COEM, às vezes têm filhos menores, tal, que não, às vezes não tem com quem deixar, não tem como deixar indo com alguma pessoa. Então trazem os filhos. Enquanto nós estudamos aqui o COEM, a doutrina, na sala ao lado, a sala para as crianças,
temos lá abnegadas meninas nossas, moças nossas, que estão ensinando exatamente moral cristã para essas crianças, incutindo nas suas mentes aqueles princípios básicos de amor ao próximo, de respeito aos outros, enfim, é uma casa que se constrói. A gente tenta fazer no interior de cada um uma construção de outra visão da nossa vida aqui na Terra. Estejam certos de que vocês ficarão muito satisfeitos com esse trabalho. E divulguem para as pessoas que porventura tenham interesse, façam a divulgação disso aí, para que a gente consiga regimentar uma boa turma para a gente trabalhar, tá certo? Bem, além do COEM, eu tenho uma outra notícia muito interessante. É que no dia de março, 14 de março, nós vamos ter mais um show do Tony Angeli aqui na cidade. O Tony Angeli, ele vem há 40 anos, ininterruptamente, todos os anos, fazer um show aqui em São Carlos, em benefício do nosso lar. E ele é um cantor que agrada a todos, jovens, adultos, idosos. Eu me encaixo nas 3 categorias. É verdade. Verdade. Você não imagina como é que eu vibro com essas coisas. Então, todos que participam saem de lá alegres e felizes por terem participado. É um jantar muito bem elaborado por um buffet da cidade, contratado para isso, e junto com esse jantar nós temos o show dele. Vocês que puderem ir, garanto para vocês que vocês vão ficar satisfeitos com aquilo que vai acontecer. Garanto para vocês. Assumam a responsabilidade. Não é fácil não. Mas assumam. Muito bem. Dito isto, nós podemos então convidar a nossa irmã Juliana para fazer a palestra, ou temos mais alguma coisa para fazer? Claro que temos o mais importante. Nós não vamos poder esquecer. É de nós fazermos a nossa oração preparatória para nós prepararmos o nosso ambiente para que ele fique bem gostoso, bem suave, para que a Juliana sinta-se bem à vontade e recebendo de nós aquele olhar amigo, fraterno e a vontade enorme para que elas sejam bem-sucedidas. Então gostaria que vocês acompanhassem a minha mente, acompanhassem o meu pensamento, porque nós vamos interiorizar esses sentimentos mais sublimes possíveis. Atrairmos para nós as boas influências dos bons espíritos que nos assistem. Chamarmos para o nosso encontro Jesus e dizermos a Ele: Mestre amado e querido, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Jesus, clamando e pedindo pela Tua presença entre nós, para que todos possam receber esta noite, Mestre amado, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, o Teu amor, para que quando nós terminarmos o nosso trabalho essa noite e for retornarmos aos nossos lares, nós possamos ser os portadores dessa vibração que dentro de nós vibra e está presente agora. Assim, Jesus amado, pedimos a Tua permissão para iniciarmos a palestra da noite, para a qual eu quero convidar e entregar o microfone para a Juliana. Todos. Boa noite a todos e todas. O Sr. Almeida já me apresentou, mas falo de novo. Meu nome é Juliana Custódio. Sou uma trabalhadora da casa há alguns anos. A doutrina foi trazida para minha casa pela infância, pelas crianças, que hoje estão comigo, que foram colocadas aí
no meu caminho. A ideia dessa palestra, ela veio porque eu faço o ESD hoje aqui na casa. E esse tema eu trabalhei no ESD, e aí o pessoal pediu a convite do pessoal da organização que eu viesse uma vez aqui falar sobre isso, e cá estou hoje para tanto. O tema é doce, porque quando a gente fala de crianças, né, o coração da gente se acalma, a gente vê simplicidade, a gente vê carinho, a gente vê um serzinho pequeno que depende integralmente da gente até uma fase da vida. Mas ainda que seja pequeno o tema, por assim dizer, que a gente fala de criança, talvez a gente não tenha a dimensão da importância da infância na nossa jornada. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho para a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho aqui da infância, não pelos olhos do corpo, mas pelos olhos do Espiritismo. Eu quero iniciar a palestra fazendo 3 perguntas para que a gente se motive a pensar um pouquinho sobre isso. Por que Deus nos faz nascer crianças? Será que a gente já pensou sobre isso alguma vez? Se somos espíritos imortais, por que retornamos à Terra tão pequenos, frágeis e dependentes? E por que voltamos sem lembrança alguma do que fomos antes? Então é com base nessas 3 perguntas que eu vou caminhar aqui hoje. E para a gente iniciar a explanação dessas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouquinho, antes do nascimento. É conhecido por nós, através da doutrina, que o espírito, quando ele reencarna, ele passa por um período de perturbação espiritual. Kardec nos traz esse conhecimento. É sabido também pela doutrina que quando a gente desencarna, para o espírito, a passagem, a volta, ela é menos perturbadora do que a vinda para cá. Alguns espíritos, quando desencarnam, vagam, se perdem, demoram, mas se encontram. A gente sabe o caminho de volta. Qual é? Lá no fundinho do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso espírito, a gente sabe de onde a gente veio. Às vezes a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe as nossas origens. Mas quando a gente encarna ou reencarna, a perturbação é muito grande. Antes do momento do reencarne, a gente passa pela confecção do nosso plano reencarnatório, mais ou menos ativamente, mas a gente passa por esse período. Nesse projeto, a gente assume alguns compromissos, porque a gente quer ou porque nos é imposto. E aí chega a hora de voltar para cá, chega a hora de encarnar ou de reencarnar. E é esse período que a perturbação vem, porque por mais que conheçamos o plano antes de vir, a gente não sabe por qual caminho a gente vai passar aqui. As dores que nós vamos sentir, a casa que nos receberá, as pedras no nosso caminho, e aí a perturbação acontece. E diante dessa perturbação, a misericórdia divina é tão grande que ela promove o adormecimento do espírito lentamente. Aos poucos, ele adormece. As lembranças
de todas as nossas passagens, de todas as nossas vivências, elas são apagadas. A nossa consciência se recolhe, presta atenção, se recolhe. Isso não é castigo, como está ali. É preparação. Pode passar. Alguns talvez estejam se perguntando, mas por que a gente esquece? Por que a gente tem que esquecer? O esquecimento é um ato de amor divino para conosco. O esquecimento, ele promove o quê? O Espírito vem e ele vem sem o peso do passado, sem as dores, sem as culpas, sem as marcas das antigas quedas, porque talvez isso pudesse paralisar a nossa evolução. Através do esquecimento também evita-se que nós alimentemos sentimentos que a gente trazia de outras vidas. Humilhações pelas quais passamos ou fizemos passar. Orgulhos renovados. Imagine uma vivência não tão harmoniosa conhecida hoje. É fácil? Não é. Evita ódios ressurgentes que impediriam o nosso progresso, a nossa evolução. Porém, o esquecimento não nos tira a consciência. Ele nos tira as lembranças. Isso é muito importante. A consciência vem conosco. Ela permanece conosco. Porque é na consciência que fica a intuição do bem, a voz interior e, principalmente, as tendências que revelam que a gente ainda tem que trabalhar. Então, essa consciência, como eu disse anteriormente, ela é apenas recolhida por hora. Pode passar, filho. A infância, ela é um período sagrado de repouso. Porque na infância a gente descansa para a jornada que vem na sequência. O espírito que nasce não é novo, mas ele não se manifesta plenamente na infância. Gradualmente isso vai acontecendo. É um período de repouso em transição, necessário entre o mundo material e o espiritual, conforme Kardec nos trouxe. A troca de fluidos, de energias, a estabilização é extremamente necessária. Quando a gente vem, isso fica muito confuso. E a infância serve para harmonizar essa passagem. As ideias ainda dormem, as ideias que são inatas do espírito ainda dormem. O caráter não se revela completamente, mas gradualmente. E o espírito está em fase de maior sensibilidade. E é essa sensibilidade que indica toda a importância da infância na vida do espírito. A sensibilidade deixa o espírito maleável, disposto e pronto para receber informação nova. Pronto para se desenvolver, sem as impressões antigas. Pode passar, Pri. O aprendiz que chega sente mais do que pensa. A percepção emocional precede o raciocínio lógico. Sente mais do que pensa. Amor, carinho, dedicação, cuidado, raiva, discussão,
briga, ausência de cuidado. Sente mais do que pensa qualquer coisa. Aprende pelo exemplo. Absorve mais pelos gestos do que pelas palavras. Gestos de gentileza, de educação, de carinho, de cuidado, de desprezo, de raiva e de ódio. Absorve o ambiente. Como uma esponja, capta energias e vibrações, boas ou não tão boas assim. E aí, a gente se depara com uma coisa que é tão humana, que é a diferença entre as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. E aí vem, na minha casa, ou na casa de qualquer um de vocês, ou na vida em algum momento, crianças tão diferentes. Vem crianças tranquilas, inquietas, precoces. Tem pianista que nasce com 3 anos, pronto, feito. Crianças que trazem grandes desafios. O Espiritismo, ele explica que isso não é de agora. Que isso faz parte, lembra daquela consciência adormecida? Está lá. As informações estão todas guardadas no backup da consciência. Aos poucos, ela se manifesta. E essas crianças tão diferentes, esses espíritos tranquilos, às vezes são crianças serenas e amorosas, que são reflexos de espíritos do bem já trabalhados. Os inquietos, impulsivos, agitados, ainda estão aprendendo autocontrole. E está tudo bem. Os precoces já vêm com essas habilidades de outras passagens. Está tudo guardado. E os que fazem a gente passar aí por grandes desafios são provas necessárias para o crescimento desse espírito. E às vezes a gente é tão impaciente com tudo isso, não é? Mas Deus, de novo, na sua infinita misericórdia, faz o quê? Coloca cada um que pode estar em qualquer pacote desse aí, num corpo de criança. Por quê? Para que a gente olhe com carinho, com serenidade, com tranquilidade e com a paciência que essa criança precisa e merece para seguir o seu plano espiritual. Então, até aqui, a gente conversou sobre a maleabilidade das crianças, certo? Que elas estão dispostas e prontas para isso, para evoluir. Aí, quando a gente fala de infância, é impossível a gente não remeter a essa fala de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quantas vezes a gente já refletiu sobre isso? O que é que isso significa? O que será que Jesus pensou quando ele trouxe? Quando ele fez essa fala para um grupo de pessoas? Numa época onde as crianças não valiam nada. Não tinham o menor sentido. Na época de guerras, de brigas, as crianças às vezes eram impedimentos nesses momentos. Tinha muita criança órfã, porque se perdia no meio das guerras, perdia pai, perdia mãe. O que Jesus nos disse? O que será que Jesus pensou? Eu pensei um pouco sobre isso. E eu trouxe uma visão. Eu acredito
que Jesus via nas crianças: a simplicidade, a confiança, a capacidade de amar sem calcular. As crianças, elas não trazem pré-conceitos, nem de raça, nem de cor, nem de gênero, nem religioso. Elas estão sempre abertas ao próximo. Hoje a gente convive mais com crianças com necessidades especiais. Eu tenho 2 meninos em idade escolar e a gente vê essa realidade nas escolas hoje. As crianças não fazem a mínima diferença das crianças que precisam de um auxílio a mais. E eu acho que Jesus via isso nessas crianças, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus, ele via a criança como um estado de alma, simples, confiante e aberto ao bem. Ele via a criança antes do endurecimento, do enrijecimento, do fechamento do seu mundo para o outro, antes do orgulho, diante de uma briga boba e pedir desculpa e pedir perdão, antes das máscaras sociais que a gente vive hoje. Ele enxergou a criança simples quando ele trouxe essa fala, numa época, de novo, em que as crianças não tinham valia. E com essa frase, com essa fala, eu acho que Jesus já convidava os adultos a reaprender com as crianças, a confiar, a perdoar, a recomeçar, porque são coisas que as crianças fazem com uma facilidade incrível. E a gente muitas vezes não é capaz. As palavras de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, ganha sentido. Nessa fase, a alma está mais aberta ao Evangelho, ao amor e à transformação. Quando Jesus disse essa frase, eu também acredito que foi uma espécie de um chamamento para quem cuida dessas crianças. Porque a criança precisa de permissão, ela precisa de guia. Então, é um chamado para a gente também, quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas. Porque ele pede para que a gente conduza essas crianças ao Evangelho, ao amor e à transformação. E vejam, quando ele diz, deixai vir a mim, são só crianças. Alguém tem que levar. Alguém tem que conduzir. E é aí que entra a cadeira dolorida, a missão dos pais e educadores. Coloquei pais na figura de pai e mãe, biológico ou não mesmo, e coloquei um guarda-chuva que cabe um monte de gente aí, que eu chamei de educadores. A gente pode ler como educadores, avós, tios, irmãos mais velhos, professores, evangelizadores. Cabe muita gente nesse guarda-chuva. Todo mundo que tem contato com criança está contido aí. Lembra que eu falei sobre o plano reencarnatório do espírito que vem? Já fomos crianças um dia e assumimos o nosso compromisso no nosso plano encarnatório quando assumimos a função de pai e mãe. E não é só assumir a tutela, como está escrito ali, é também assumir a tutela, mas é também guiar ao bem, enfrentar as dores,
que todos, sem exceção, temos. Lidar com a rebeldia, uns mais, outros menos, mas todos passam por ela. Está tudo num pacote. E é indissociável. Não dá para separar. Para que a gente cumpra essa missão que a gente assumiu, a gente precisa ter muita paciência, muito carinho. Tem dia que a gente acha que a gente não vai conseguir. É fácil? Não é. Hoje, eu acho que é mais difícil do que era antigamente. E não é porque eu sou do tempo de hoje. Eu acho que as crianças de hoje têm mais acesso a muitas coisas que desviam o caminho com mais facilidade do que antes. Então, eu acho que o nível de dificuldade para a gente cumprir a missão hoje é maior. Mas eu acho que não muda, eu acredito que não muda os pilares que sustentam a nossa missão enquanto pais e educadores para cumprir com a educação dos nossos filhos e o nosso plano encarnatório enquanto pais e educadores. Coloquei alguns pilares para a gente pensar um pouquinho sobre eles. A construção do caráter. A educação molda a personalidade, enraizando valores como respeito, compaixão e honestidade. Lembra que eu disse lá que a criança sente mais do que pensa, que ela absorve? Olha o que eu pus ali: respeito, compaixão, honestidade. Se a criança não conhece, como que ela pratica, gente? Ela aprende pelo exemplo também. Pilar essencial: construção do caráter. O despertar da consciência estimula o espírito a reconhecer a sua natureza imortal e o seu propósito divino. De novo, eu estou falando aqui em despertar da consciência. Lembra lá no início que eu disse que a consciência é adormecida? As lembranças são apagadas, mas a consciência é adormecida. E aos poucos, o espírito retoma a sua consciência. E quando essa consciência é integralmente aberta a esse espírito, olha lá, estimula o espírito a reconhecer a sua natureza imortal e o seu propósito. Dentro do propósito, dentro dessa consciência, vem o que a gente tem que aperfeiçoar. De repente, as nossas inclinações, quando a gente tem pilares fortes e que sustentam, elas viram essas intuições não tão boas assim. Elas moldam essas intuições. E por mais que sejam inclinações do espírito, com uma base fortalecida, o espírito fala: não, eu não aprendi assim, não é assim, não vou fazer assim. O fortalecimento da fé ajuda a criança a desenvolver uma relação íntima e confiante com Deus. Isso a gente já conversou algumas vezes no ESD. Eu tenho a opinião, né? Como disse, tenho 2 meninos em idade escolar, a gente convive com outras famílias. E eu sinto que a fé não mora na casa de muitas famílias. A educação religiosa, seja ela qual for, não é mais essência de muitas famílias, infelizmente. Mas ela sustenta princípios de vida que fazem muita falta quando chega a hora do espírito caminhar livre,
e por conta, só pelo livre-arbítrio dele. Então, eu entendo que a educação religiosa é um pilar de sustentação muito importante na vida de uma criança, seja ela qual for. Esses 4 pilares aí que eu coloquei, eles preparam, né, o futuro aí, para o início da jornada, né? Eles equipam o espírito para enfrentar os desafios da vida com resistência, com resiliência e luz. É uma receita certeira? Não. Nem sempre. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu gosto de pensar assim. Ontem, numa reunião mediúnica da nossa sala, eu falei sobre isso com um irmão. Eu entendo que é importante que a gente faça a nossa parte da melhor maneira que a gente puder fazer. O do outro compete apenas ao outro. As escolhas são do outro. Quando a gente usa aqueles pilares que eu coloquei, eu digo, não é uma receita certeira, mas é uma receita. A gente pode reproduzir, dar certo, pode não dar. Mas eu quero dormir tranquila e pensar que eu reproduzi a receita. As escolhas dos meus filhos, quando eles passarem aí para a jornada deles, eu quero ter certeza que eu contribuí da melhor maneira que eu pude fazer. Tem uma série na Netflix que chama Adolescência. Não sei quantos aqui já assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo. Mexe muito com a gente que é mãe e pai. O fim daquela série traz a família se questionando. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Eu quero entender que eu fiz o que eu posso. E eu acho que a gente não pode falhar com as nossas crianças. A criança, ela é uma bênção sagrada. Ela é um espírito em jornada eterna e constante. Ela vem, recebe as informações, cumpre a jornada e retorna. Mas volta de novo como uma criança que é, disposta de novo a receber as informações. É um recomeço, é uma nova oportunidade de crescimento e reparação, então a gente precisa olhar com carinho para isso. É uma esperança, porque é a promessa de renovação da humanidade. Sempre. A gente fala, as crianças são o futuro do mundo. O que a gente vai fazer? Com quanto a gente vai contribuir? As crianças, elas são, assim, o fruto mais belo que a gente pode produzir. Com o adubo certo, a chance de frutificar algo melhor é sempre maior. A gente já está caminhando aí para o finalzinho, mas eu queria deixar um relato pessoal para vocês. Eu sou mãe de 2 meninos, como eu disse. Sou casada com o Ney, que está aqui. Os meus meninos estão aqui. O Pedro tem 14, o Davi tem 11 anos. Ju, é fácil? Não, não é. Ju, você erra? Claro que eu erro. E os meus filhos sabem disso. Pedro foi uma criança mais
tranquila, por assim dizer. Teve uma infância mais tranquila. Ele estava naquele bolo das crianças tranquilas ali, sabe? O Davi, ele não era tão tranquilo assim. Ele era mais agitadinho. E aí, o Ney e eu, a gente dizia para as pessoas: ele é fogo. O Davi, nossa, ele briga, ele é bravo, ele não sei o quê. E um dia, gente, eu estava estafada, eu não estava mais aguentando. O pesado, ele tinha dificuldade para dormir, estava pesado o dia, a rotina, e, enfim, o Davi, bravo, o Davi isso, e ele adormeceu no sofá. E eu estava muito cansada aquele dia. Quando ele adormeceu no sofá, eu não conhecia nada disso, tá? Eu não tinha estudado sobre isso. Quando eu estudei, isso me veio. Aquele dia, quando ele adormeceu no sofá, eu ajoelhei no chão e olhei para ele. Eu acho que eu recebi um chamado de Deus, um chacoalhão de Deus ali. Olha para o seu filho. Eu chamei o Ney. Falei para ele, o que a gente está fazendo com o Davi? As palavras têm poder. A gente só fala para as pessoas que o Davi é bravo, que o Davi é nervoso. Eu nunca contei para as pessoas que ele me beija o dia inteiro. Eu nunca contei para as pessoas que ele fala que ele me ama o tempo inteiro. Eu falava isso do Pedro, mas eu não falava do Davi. Nesse dia, a minha ficha caiu. E eu falei para o Ney, a gente não vai mais fazer isso. Eu peguei a mochilinha, que era minha, e que eu fazia ele carregar, e falei, daqui que essa é minha. Sou eu que vou carregar. O Ney e eu. Gente, o dia que a gente fez isso, a gente tirou uma carga tão grande das costas do meu filho. E o que a gente construiu foi um processo para desconstruir esse Davi. Que as pessoas conheciam por nós. Não era por ninguém, era por nós. Hoje, onde a gente vai, a gente recebe. Seus meninos são muito educados. Aqui eles fazem a evangelização. Seus meninos são muito espirituosos, Ju. Que bonitinho. Eles contribuem com as aulas. O Pedro dá palestra na evangelização. Então, gente, o convite que eu venho aqui fazer hoje é para a gente olhar para a gente. E a importância que a infância tem na jornada que eles vão fazer, que eles vão escolher seguir, mediante o livre-arbítrio que todos nós temos. Mas com quanto a gente pode contribuir, enquanto a gente pode mexer e tentar moldar, para que fique lá no fundinho da alma deles, do espírito deles, a orientação que eles receberam. Posso garantir para vocês que é reconfortante demais chegar hoje e olhar para os meus filhos e dizer, acho que eu estou fazendo certo. Eles sabem que a mamãe tem bastante coisa para aperfeiçoar, mas eles entendem que a mamãe não é perfeita. E juntos a gente tenta melhorar, dia após dia. E para finalizar, eu deixo uma reflexão. Talvez sintamos a saudade da infância, porque foi o último tempo que o espírito descansou antes da grande jornada. Quando chega a hora, aí é com eles. Mas enquanto não, vamos ajudar?
Muito obrigada. Espero ter contribuído com as reflexões, com os pensamentos. E agradeço a oportunidade. Boa noite. Muito obrigada, Ju. Boa noite a todos. Para encerrar e nos prepararmos para o trabalho de passe, vamos ler mais uma psicografia recebida nos trabalhos mediúnicos da casa. Na luta entre o bem e o mal, quem vence é o amor. As lágrimas que antes eram de tristeza e frustração, hoje são de regozijo e alegria. As buscas que antes eram pelos bens materiais, hoje são pelos valores morais que nos engrandecem a alma. Depois de cada queda, voltava mais fortalecido, pois era amparado pelo auxílio divino. A cada etapa superada, mais meu coração se abria ao belo e ao puro. Quando olho para trás, já não me entristeço com os meus erros, mas me alegro por ter superado cada um deles, e que eles não me impediram de ter sido auxiliado e amparado. É o amor. Ele sempre vence as dificuldades, ele sempre supera as barreiras e nos leva pouco a pouco para perto do Pai. Que todos tenham uma semana abençoada. Vamos nos manter agora concentrados e nos preparando para receber as bênçãos no trabalho de paz. Se puderem desligar os telefones para a gente não correr risco de tocar. Obrigada, que assim seja.